Fala, nação rubro-negra! No vídeo de hoje você confere as últimas do Mengão dentro e fora de campo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo! Por falar em Flamengo, quinta-feira pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no Maranhão. O jogo vai ser em São Luís porque o Botafogo vendeu o mando de campo. E o Felipe Luiz vai aproveitar esse jogo aí para poupar uma galera. Tá aqui, ó, Rossi, Arrascaeta, Pulgar, Gerson, De La Cruz. Esses caras devem dar um tempinho, aquela descansada. E um zagueiro também pode ficar de fora. Léo Ortiz ou Léo Pereira, inclusive, devem ficar no Rio de Janeiro, nem viajam. Kleber Xavier, tá ligado? Ex-auxiliar do Tite na seleção, no Flamengo. Ele é o novo técnico do Santos, é o primeiro trabalho dele como treinador. A Conmebol, gente, anunciou que a final da Libertadores desse ano vai ser em Lima, no Peru. O estádio ainda não foi confirmado. Quem gosta de Lima, a gente sabe, é a torcida do Flamengo. O Flamengo foi campeão lá em 2019, né? Ontem eu assisti um filme de terror ontem. É? Qual o título? Qual o nome do filme? Massacre do Maracanã. Massacre do Maraca. Massacre do Maracanã. Rapaz, o Mengão não tomou conhecimento. 1, 2, 3, 4 e capita. Cabia muito mais. É isso, Plirra. Boa noite a você, boa noite a todos. Enfim, o jogo perfeito do Flamengo, né? E desde a escalação, né, que o Felipe Luiz ele entra com o Pedro e o Cebolinha na frente. Enfim, a intensidade de jogo, a qualidade dos jogadores, a dinâmica do Flamengo nas movimentações. Então, talvez, na minha opinião, aí tenha sido o melhor jogo do Flamengo. Né, melhor jogo de um time nesse campeonato? De um time. De um time no Campeonato Brasileiro, sim. E, enfim, tem muita qualidade envolvida, né, no trabalho do Flamengo, nas mãos do Felipe Luiz, competência de elenco. E do outro lado, né, o lado do Corinthians, um jogo para ser esquecido, né? E é um jogo, na minha opinião, que o Orlando ele erra na escalação, na maneira como ele vai enfrentar esse Flamengo no Maracanã. E aí também tem a questão da intensidade dos jogadores, a falta de confiança, né? Logo o Corinthians sofre o primeiro gol antes dos 5 minutos iniciais ali. Então é isso, acho que para o Flamengo é algo que traz muita confiança para esse elenco que já é muito confiante, o resultado que tem um impacto, né? Corinthians e Flamengo. E pro lado corintiano é absorver o golpe, corrigir aí muitas coisas que aconteceram de errado nesse jogo, né? Muito trabalho pro Dorival e, enfim, e saber que tem muita coisa para ser trabalhada no dia a dia. Fabinho, o Flamengo com o que tem de melhor praticamente, né? Você pode discutir ali na lateral esquerda, de repente o Alexandre é o titular, ontem não estava presente. O Bruno Henrique é mais titular do que o Cebolinha, mas a tropa estava toda reunida. E aí, quando essa tropa está numa tarde inspirada, é muito difícil de segurar. É difícil. É uma equipe muito bem treinada, né, Plirri? Ele com vários protagonistas, né? Cada rodada a gente fala que tem um protagonista do Flamengo. Às vezes a gente elogia o Pulgar, o Wesley, Gerson, aí ontem De La Cruz, Pedro. São muitos jogadores, né, de qualidade, então é difícil marcar. No segundo tempo, as substituições, os jogadores que entram, às vezes, é até melhor do que os que estavam em campo. Então, realmente... Mas Luiz Araújo... Mas é legal ver essa superioridade, que eles conseguem transformar essa superioridade em campo, né? Não fica só no papel, como a gente já falou em alguns anos atrás, do Flamengo, que não conseguia demonstrar toda a superioridade em campo. E o Flamengo, ele tem atropelado as equipes grandes, né? De uma maneira super natural, assim. E até os jogos que não ganham, ele cria muita, o goleiro adversário é sempre o melhor em campo. Então, realmente, o trabalho que o Felipe vem fazendo é bastante interessante, assim, e digno de elogio. Márcio, quem foi o melhor do Flamengo? Melhor do jogo? Eu vou dar, na minha opinião, acho que o Pedro, né, Plirra? Acho que pela volta dele... O Flamengo já era muito forte. Voltou melhor da lesão? Voltou, o Flamengo já era muito forte. Faltava um jogador com essas características, né, pro Flamengo, que durante toda a ausência do Pedro, e ele voltar dessa maneira que voltou, precisava de alguns jogos para poder retornar, né? Porque quem viveu uma lesão grave, né, como foi meu caso, acho que o Fabula, não lembro se teve alguma lesão também de joelho, mas é muito difícil você retornar num nível alto, principalmente no futebol de hoje, que tem uma intensidade absurda. Então, acho que, para mim, o Pedro, pela atuação que ele teve, participando, fazendo gols, bem preparado, concentrado na partida, porque você não faz um gol assim, numa saída de bola no goleiro, você não está bem atento e bem posicionado. E no caso, o Pedro, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Fabuloso. Este Pedro, no nível de ontem, é o melhor 9 do futebol brasileiro, contando os que estão fora do Brasil? Eu acho que sim. Boa noite, meus nobres companheiros. Eu acho que sim, ô Plirra. Não vejo nenhum atacante hoje melhor que o Pedro. Apesar de ele estar voltando de lesão, ele voltou muito bem. É um artilheiro nato. Não só artilheiro, como ele também sabe jogar, né, com os companheiros. E hoje, para mim, ele seria o 9 da seleção, né? E ele tá driblando também, voltou driblando da lesão. Isso aí é inédito, né? Ele não fazia isso. Não era característica dele, Não era, Plirra. Uma que chama atenção também, Plirra, é o Corinthians. O Corinthians, ele tem uma postura dentro de casa e outra postura fora. Ele não consegue ser o mesmo Corinthians que joga em casa, fora de casa. Apesar de ontem, eu acho que foi o pior Corinthians, né?
com o melhor Flamengo. Então isso causa um dano muito grande. O Capita falou agora há pouquinho que você discordou da formação inicial do Corinthians, da escalação. No que especialmente? Porque a gente falou em vários jogos, né, do Flamengo, dos adversários, analisando os adversários, que deram trabalho pro Flamengo, que sofreram, que o Flamengo ele ganha os jogos no meio campo, né? Então ele povoa muito o meio campo. Ele tem jogadores que fazem funções de beirada, por exemplo, mas que em muitos momentos eles se agrupam ali naquele setor. Então se você perde o meio campo pro Flamengo, a chance de você perder o jogo ela é muito grande. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal Gigantes do Povo para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.